Oi, gente. Física com Marconi, a aulinha que você estava esperando. Aula de exercícios de um tema interessante, lançamento oblíquo. Tudo bem? Então, a primeira questãozinha que a gente vai fazer é a questão da UESB. Questão da UESB. Senta, pega o caderninho, pega o módulo, pega a lista. Bora partir para cima. Lá vai. Questão 1. Considere o caso de uma partícula, uma partículazinha, que seja lançada com ângulo θ0 entre 0 e 90, primeiro quadrante, do alto de um penhasco com velocidade inicial VO e está sujeita unicamente à ação do campo gravitacional terrestre. Despreze a resistência do ar. Com relação ao movimento dessa partícula, é correto afirmar, pegando aqui os sabres, outro sabre aqui, e mais um sabre aqui. Vamos partir para cima da questão. Lá vai. Proposição 01 da prova da UESB. Vamos lá. No ponto mais alto da sua trajetória, a sua velocidade é nula, é falso. Você tem que lembrar que no lançamento oblíquo a gente decompõe o movimento em duas direções. Tudo bem? Lembra que na direção horizontal, a velocidade horizontal ela se mantém constante. Esse movimento aqui é exatamente um movimento uniforme. Na direção vertical, tu lembra que ele sofre a ação da aceleração da gravidade. Na subida ele é retardado, chega no ponto mais alto, anula a velocidade desse instante e depois ele é acelerado. É a composição de dois movimentos. Então, no ponto mais alto, ele não tem a componente Y, mas ele continua tendo a componente X. Ele para de subir, mas ele não para de ir para frente. Tudo bem? Em nenhum momento a velocidade é nula durante o lançamento oblíquo. No ponto mais alto, a velocidade seria mínima e seria a própria componente Vx. Tudo bem? Então, proposição 01 é uma proposição falsa. Vamos lá. Proposição 2 da questão da prova da UESB. Lá vai. Ao atingir o ponto mais alto da sua trajetória, sua aceleração é nula. Fumo! Não esquece. Quem é a aceleração? É a própria gravidade, tá certo? Se orientei o referencial para cima e ela está contra, nesse referencial ela vai ser negativa e perto da Terra ela se mantém constante. Quer dizer que a proposição 2 também vai ser uma proposição falsa. Primeira proposição falsa, segunda falsa, sangue no olho, faca na caveira. 3 pra gente. Pega aí a proposição 3 aí agora. 3 diz o quê? Vamos lá. 3. A altura máxima relativa ao topo do penhasco. Relativa ao topo do penhasco. Atingida pela partícula depende da altura do penhasco. Não. O que é que o Marconi quer te dizer? Essa altura máxima seria exatamente essa distânciazinha aqui, que eu posso chamar aqui de quê? De H. Que você pode calcular esse H, lembrando que lá no ponto mais alto, Vy é 0. Como a altura está na direção vertical e na vertical ele é variado, lembrando, horizontal ele é uniforme, na direção vertical ele é variado. Tu poderia usar a equação de Torricelli. Vy ao quadrado é igual a Voy ao quadrado mais 2A vezes delta S, onde isso aqui vai ser H. No ponto mais alto, isso aqui é 0. Isso aqui, a gente já viu que a gente fazendo a decomposição, Vox é o VO cosseno, tá no seu caderninho aí bonitinho, que a gente fez isso na nossa aula. Voy é VO vezes seno. Se eu substituir aqui, VO seno de θ tudo ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é menos a gravidade vezes H. Arrumando isso, 2GH é igual a VO ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Então você pode achar essa altura usando essa expressãozinha que está aqui. Mas eu quero te dizer, perto da superfície da Terra, a altura que você vai determinar, considerando a gravidade como sendo constante,
essa altura não depende do que ele colocou para a gente, que é o que ali? Relativo, depende da altura do penhasco. Não, perto não leva em conta, G se mantém praticamente constante. Proposição número 3 vai ser falsa. Proposição 4 para a gente aí, 4, vai lá 4. A velocidade da partícula se mantém constante durante toda a sua trajetória, por ela realizada. Falso. Se a gente quiser descobrir a velocidade da partícula, só para te lembrar, por exemplo, eu tenho aqui nesse ponto uma componente Vx e tenho uma componente Vy. Se eu quiser descobrir a resultante, essa daqui seria a velocidade resultante dela. Como essas duas componentes são perpendiculares, tu aplicaria o teorema de Pitágoras. Perceba o seguinte, gente. Esse Vx é constante, ó. Esse Vx é constante. Mas esse Vy, ele depende de quem, ó? Do tempo. Ele é variável. A cada momento o Vy tem um valor diferente. Se esse é constante e a velocidade Vy é variável, a resultante vai ser variável também. O que torna a proposição 4 falsa. Tudo bem? Proposição the number of the five. Vamos lá. 5. A partícula realiza um movimento tal que sua velocidade vertical varia uniformemente durante o percurso realizado por ela. Proposição verdadeira. Tudo bem? Varia uniformemente porque a aceleração é a gravidade que se mantém o quê? Constante. Proposição verdadeira. Gente, copia direitinho que os jogos continuam. Continuam as resoluções aqui das questões aqui pra gente. Vamos lá. Mais uma vítima. Questão 2 da UESB. Sangue no olho, faca na caveira. Vai lá. Um ponto material é lançado com velocidade VO. Dá o valor de VO. VO é dado na questão. 10 metros por segundo. Diz o que mais? Que faz um ângulo θ de 37 graus com a horizontal, ó, forma com a horizontal. Quem atua durante todo o movimento é o campo gravitacional, que perto da superfície se mantém praticamente constante. Tudo bem? Então vamos. Ele fala também que a aceleração da gravidade vale 10. Como eu orientei o referencial para cima e ela está contra, posso afirmar que a aceleração vai ser menos g. Então, na hora de resolver os probleminhas, menos 10 metros por segundo ao quadrado. Continua. Aí lá vem, desprezando a resistência do ar, considerando seno e cosseno de 37, 0,608, é correto afirmar. Antes de fazer, tem várias perguntinhas de continha aí. Antes de começar a analisar as proposições, calcula logo as componentes. Lembra? Você vai até compor a velocidade em duas componentes. Uma componente é o VOX e a outra componente é o VOY. A primeira coisa que você faz é isso. VO vezes o cosseno. O outro vai ser VO vezes o seno. VO é dado, que é quanto? 10 vezes 10 vezes. Cosseno é quanto? Dado na questão. 0,8. Esse aqui vai ficar 10 vezes 0,8. E o seno é quanto? 0,6. Fazendo isso aqui, tu encontra 8 metros por segundo e a outra coisinha 6 metros por segundo. Vamos lá agora. Sangue no olho e faca na caveira. Proposição the number of 0, 1 pra gente. Lá vai. UESB. A componente horizontal da velocidade no ponto material é constante igual a 8 metros por segundo. Não esquece, a componente que é constante é a componente horizontal. E ela vale quanto? 8 metros por segundo. Acabou a questão. Proposição 01 é verdade. Mas vamos fingir que a gente não viu, vamos fazer todas as outras. Então, ó, a componente horizontal realmente é 8 metros por segundo e ela se mantém durante todo o movimento constante. Proposição verdadeira. Vamos ver as outras. Proposição 2. Diz o que na 2?
A componente vertical da velocidade do ponto material é sempre diferente de zero. Mentira! Quando a partícula está no ponto mais alto, não esquece que ela não vai ter a componente y. Ela para de subir, né, instantaneamente para descer. Quem não muda e é constante o movimento todo é a componente o quê? X. Então, proposição falso. Ó, lá no menino chamado pico, a velocidade y se torna quanto? Zero. Vamos lá. Proposição 3 pra gente. Vamos lá. Proposição 3 aí diz o que pra gente? Vamos lá. A distância horizontal total percorrida pelo ponto material foi de 7,6 metros. Aí o que é que eu vou fazer? Tem outras questões que eu vou fazer hoje com você. E aí o que é que eu vou fazer? Essa eu vou preferir não usar a fórmula pronta de alcance. Porque essa distância horizontal aqui que ele está pedindo na questão é o alcance. Essa distância vertical aqui representa a altura. Tudo bem? Então vamos fazer assim. Se eu quero achar o alcance, tu podia pensar em usar o quê? Alcance, distância na horizontal. Na horizontal ele é uniforme. Então eu podia usar o que? Ó, S é igual a SO mais VT. Lembrando que esse S é em que direção? X. Se tu percebe que exatamente aqui, X e Y, aqui vai ser quem? A origem. Então, espaço inicial na direção X é quanto? Zero. Quando ele bate aqui, vai ser a posição final, que vai ser o próprio o quê? Alcance. Esse é o Vx, mas não esquece, Vx, só para você não esquecer, é o próprio Vox que se mantém o quê? Constante. Vale quanto? 8. Aí fica 8 vezes. Tá faltando uma coisinha. Que tempo é esse? Subida, descida ou total? Total. Que é o tempo que ele bate aqui no chão. O que é que você vai fazer? Preciso do tempo total. Mas lembra, se eu saio de um nível e volto para o mesmo nível, o tempo de subida e descida são iguais. Então o que é que você vai fazer? Acha o tempo de subida e multiplica por 2. Lembra que para subir é até atingir que velocidade? Y, 0. Aí você pode fazer aqui ó, um espaçozinho aqui separado, usando uma equaçãozinha bonitinha, que tu tá lembrando, essa equaçãozinha aí, para achar o tempo. Lá em cima quanto é VY? 0, VY, você já calculou? 6, a aceleração, menos 10 vezes t, aí fica 10t igual a 6, tempo de subida vale 6 décimos, que é 0,6 segundos. Então quem é que vai ser o alcance, gente? O alcance vai ser quanto? 8 vezes o tempo total. Se é 0,6 para subir, 0,6 para descer. Então esse tempo total é quanto? 1,2. Fazendo essa continha, dá 8,16 vai 9,6 metros. Proposição 0,3 é uma proposição que falsa, né? Proposição falsa, o que é 9,6. Continuam os jogos. Proposição 0,4 para a gente. Lá vai. O ponto material atinge uma altura máxima igual a 2 metros. Como é que tu pode fazer para achar a altura máxima? A altura máxima é a distância na vertical até o ponto mais alto. Se é na vertical, tu pode usar move. Então, ó, uma equação. Torricelli, você pode usar Torricelli, porque perceba que você tem muito sentimento aqui. Não esquece que isso na direção vertical. Ponto mais alto, VY é 0. VOY tu achou que é quanto? 6. 2 vezes a aceleração, que é menos 10, vezes H você quer. Aqui dá menos 20H. Passando para o primeiro membro, 20H. 6 ao quadrado fica 36. Se eu passar dividindo, 36 sobre 20, que dá 36 por 2 dá 18, então isso vai dar 1,8 metros. Proposição 0,4, 2 metros, falsa. Então, ó, falsa a proposição. Última proposição para a gente. Proposição the number of 0,5. Vamos lá, sem pena, hein? Vamos. O ponto material leva 1,5 segundos para atingir a altura máxima. Mentira, gente. Para atingir a altura máxima é o próprio tempo de subida. Que a gente já descobriu que o tempo de subida deu quanto, gente?
0,6 segundos, o que torna a proposição falsa e que dá pra gente o gabarito da prova da UESB, a proposição 01. Vai beber água, para o vídeo, copia direitinho a questão, que eu já volto. Vamos lá, gente. Continuando nossas questõezinhas de lançamento oblíquo. Localiza agora, questão 3 do F pra gente. Sem pena, hein? Lá vai. Questão 3 diz assim: um projeto é lançado obliquamente, né? Lançamento oblíquo direitinho aqui, ó, o desenho está representado aí para você. Então ele foi lançado com a velocidade VO, formando aí um ângulo θ na imagem, a figura, cujo módulo é de 108 km por hora. Está dando essa velocidade inicial de 108 km por hora. Deu aí. Considera a gravidade 10, de boa, mas aí a aceleração da gente, se a gente for fazer a continha, menos g, que está contra o referencial, e perto da Terra ela se mantém, lembra, praticamente constante. Vamos lá. Deu o valor do seno e o cosseno, de boa. Seno vale 0,6, cosseno ele deu na questão que vale 0,8. Depois desse blá blá blá, ele quer saber: despreza a resistência do ar, determina o alcance horizontal, né, e a altura máxima respectivamente, a altura máxima e o alcance horizontal. Vamos lá. Vou fazer o seguinte: as outras questões eu não usei fórmula pronta. Só vou fazer essa para você perceber também que essas equações que a gente obteve na nossa aulinha e na resolução de questões, você pode usar. Mas se eu não quisesse usar essa fórmula pronta, vê a questão 2 e a 1 que a gente já fez sem usar a fórmula pronta. Tudo bem? Então bora. Fórmula pronta, por exemplo. Ele quer saber a altura. A altura a gente viu que pode ser dada por quem? VO ao quadrado, seno ao quadrado de θ sobre 2g. Isso aqui é a altura máxima. A altura que ele sobe. Você tem o valor de VO, que é quanto? As respostas estão em metro. Dividindo isso aqui, aquela regrinha prática, por 3,6, tu encontra quanto? 30 metros por segundo. Aí vai ficar quanto aí? 30 ao quadrado. Seno, quanto é o seno? 0,6 ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade, que é 10. Então isso aqui fica 20, tá certo? Aqui vai ficar 900, né, sobre 20, 900 sobre 20, que vai dar 45, 0,6 ao quadrado fica 0,36, fazendo essa continha tu encontra 16,2 metros, tudo bem? Estou fazendo usando a equação. Se não quisesse fazer assim, usava as equações de movimento variado, equação de Torricelli. Só vou colocar aqui embaixo. Como é que seria? VY ao quadrado, VOY ao quadrado, mais 2A delta S. Tá massa? E lembra que lá no pico, VY se torna quanto? 0. Usa isso, sai a questãozinha do mesmo jeito. Tudo bem? Outra expressão. Alcance. Alcance também tem expressãozinha de alcance. Aí repara. Ele quer saber alcance? É a altura máxima e o alcance. Bom, se você quer usar o alcance é assim, ó. VO ao quadrado, seno de 2θ sobre G. Bom, quem pensou em usar isso, tinha que saber um pouquinho de trigonometria. Porque ele não deu seno de 2θ. Ele deu seno θ e o cosseno θ. Então, aí você teria que lembrar que isso é VO ao quadrado, e que o seno de 2θ é 2 seno θ cosseno θ. Então, quem não lembrou disso, poderia ter problema na hora de resolver pela formulazinha. Tudo mais? Mas fazendo aqui vai ficar o quê? VO, que é 30 ao quadrado, 2 vezes. O seno que é quanto? 0,6. O cosseno que é 0,8, dividido por 10. Fazendo essa continha aí, você vai encontrar 86,4. Alcance igual a 86,4 metros. E aí vem a pergunta: sim, Marconi, e se eu não quisesse usar a fórmula pronta? Aí você fazia o seguinte: alcance é distância horizontal.
alcance, e na horizontal o movimento é uniforme. Então você faria isso, ó. S é igual a SO mais VT, ó, bonitinho, direção horizontal. E para achar o tempo, você usaria que no ponto mais alto, lembra que VY se torna quanto aqui em cima? 0. Tu acharia o tempo de subida, tá lembrando disso? Tá, Marconi. Então, massa. Acharia o tempo de subida, substituiria aqui, acharia espaço na direção X, que é o alcance. Fiz usando as fórmulas, tá certo? Mas aí, fica esperto. Você pode não precisar usar isso aí que eu fiz. Gabarito da questão letra B de bola. Então, ó, letra B de bola. Copie direitinho e tem mais pra gente. Miau! Última questãozinha de hoje de lançamento oblíquo. Depois é sua vez de pegar o módulozinho, pegar a listinha e partir pra cima de paulada. Vamos lá, hein? Sangue no olho e faca na caveira. Física com Marconi. Vem. Bora, Jota. Bora, Rodolfo. Vamos lá, Ellen. Lá vai. Em um planeta X, uma pessoa descobre que ela pode pular uma distância horizontal máxima de 20 metros se sua velocidade escalar inicial for de 4 metros por segundo. Tem um sentimentozinho aí. Distância horizontal, gente, se eu vou saltar, eu vou fazer um lançamento oblíquo. E ele diz que a distância máxima que eu posso pular é de quanto? 20 metros. Lembra que o alcance depende não só da velocidade inicial e do campo gravitacional. Depende do ângulo. E tem um ângulo que o alcance é máximo. Quanto é? Exatamente 45 graus. Então aí, vou resolver essa expressão, vou resolver essa questão usando aquela expressãozinha que vai ajudar você, ó, que a gente deduziu bonitinho, e aí eu vou lembrar você. Lembra que se o cara falou na questão que o alcance é máximo, é porque exatamente o seno, o maior valor dele é quanto? 1. Quando isso aqui apresenta o maior valor, que é quanto? 1, o alcance se torna máximo. Ou seja, quando o seno de 2θ vale 1, o alcance é máximo. Ou seja, quando o seno é 1, qual é o ângulo que tem o seno 1? 90 graus. Ou seja, quando 2θ vale 90 graus, ou seja, quando o θ tem valor de 45 graus, a gente fala que o alcance é máximo. Ele já está dizendo que o alcance foi máximo. E ele deu valor, viu, Jennifer? O alcance foi de quanto? 20 metros. Ele disse também o quê? Que a velocidade inicial foi quanto? VO, 4 metros por segundo. Velocidade inicial, 4 metros por segundo. E ele quer saber qual é o valor da gravidade, aceleração de queda do planeta. Quem é G nesse planeta? Tranquilo, tranquilo, se você sabia disso aqui. Tá massa? Então agora vamos lá. Bora partir para cima. Lá vai. Alcance é quanto? 20. VO. Você já sabe quanto é VO? Que é 4 ao quadrado sobre G. Fazendo aqui, né, não? Passando para um lado para o outro. Fica 4 ao quadrado sobre 20. Isso aqui fica 16 sobre 20. Que dividindo dá 0,8 metros por segundo ao quadrado. Ele quer em potência de 10 a menos 1. Ô, gente, se eu colocar isso aqui em potência de 10 a menos 1, é 8 vezes 10 a menos 1 metro por segundo ao quadrado. No gabarito, ele quer que você marque quanto? 8. Alternativa, letra B de bola. Tá massa? Vocês vão pegar agora, a gente está terminando nossa aulazinha de lançamento oblíquo, questões. Agora, passe para cima, gente. E fica atento. Mais aulas, mais questões, o tempo não para. Vamos partir para cima. Sangue no olho, faca na caveira.